Eu queria saudar meus... Essa tribuna aqui, eu não posso falar com você, né? Ela ama você, queria saudar meus colegas de mesa, sou Flávio por todos, e dizer que eu me sinto muito honrado de poder vir aqui ao PET. O responsável pela minha vida, o professor Jeffrey, que além de tudo é um grande amigo, como o professor Haroldo e todos, e acho que é uma coisa muito importante que nós, de Curitiba, possamos transitar pela cidade, transitar pelas faculdades, transitar pelas escolas, transitar pelos tribunais, que a gente possa ouvir a nossa voz. Às vezes é assim, às vezes a gente escuta muito os de fora, lê muito os de fora, e poucos os da casa, porque os da casa não fazem milagre. Os santos da casa não fazem milagre. Eu, cada vez que me pergunto de um juiz para o Superior Tribunal de Justiça, que é uma desgraça, vocês sabem, falo do Flávio. E aí as pessoas me perguntam, hoje não, porque o Flávio é conhecido por ele no Brasil inteiro, mas as pessoas me perguntavam do Flávio, e eu dizia, porque um dia eu não sei se ele vai ter paciência para isso, mas um dia, se ele quiser, ele que devia estar lá. Por quê? Porque ele é o top. Essa é a questão, ele é o top. Quer dizer, ele é um santo da casa que faz milagres. Os juízes deviam ser assim. Se os juízes forem assim, nós de uma certa forma estamos garantidos. E isso parece ser a coisa mais relevante a ressaltar. É difícil que a coisa possa ser assim quando nós não transitamos pela cidade. Eu até, sei lá, na PUC, pela minha própria ligação, eu comecei na PUC, eu fui o primeiro professor da PUC vários anos antes de ir para a Federal, e pela Curitiba também, eu transito. Mas de fato eu tenho uma vida muito atribulada, porque você sabe, eu sou um advogado e tenho algumas causas, acompanho algumas causas, tenho muito trabalho e estou sempre devendo leitura, devendo escrever alguma coisa, devendo uma fala, devendo aos amigos. E a maneira que tem de pagar esse débito imenso que nós temos com os amigos é fazer isso, vir aqui, discutir com os nossos. De repente nós falamos muito mais fora daqui do que aqui. Isso é que é surpreendente, porque sei lá, anteontem ainda no escritório alguém me disse, você aceitou esse negócio de Cascavel? E eu disse, veja como uma coisa interessante, é muito mais fácil para nós irmos falar num pool de 10 faculdades em Cascavel do que falar na UPET, porque eu vou falar na UPET, não sei quanta gente pode ter interesse do que as pessoas da UPET, mas eu vou falar em Cascavel, 10 faculdades se reúnem para que eu possa ir falar em Cascavel. Quer dizer, com exceção da professora Aline Pilati, cadê a Aline? Está ali. Com exceção da professora Aline Pilati, que é uma grande professora de processo penal, mestre e tal, não sei se tem mais alguém, além de você, Flávio, que é de fora daqui. Então é isso, nós precisamos incentivar isso. Agora, nessa semana passada, tive com os alunos da PUC, que estão numa campanha ferrada lá para o Centro Acadêmico Sobral Pinto, e vieram me pedir que gravasse um vídeo para a página deles, e discutimos. É porque eles têm um decálogo de proposta que é muito legal em relação, eu achei muito legal o decálogo de proposta deles, e a chapa São Orfeu. Nós sabemos o que é Orfeu, nós sabemos quem foi Orfeu, nós sabemos que isso, como funciona isso, como funcionava isso na estrutura do pensamento grego, e quanto é importante isso lá. E aí eu fui falar disso, e uma das propostas deles, dessa chapa,
é buscar a integração em Curitiba. Então eu disse isso. A semana que vem, na outra, eu vou falar com o Jeff, me convidou, o Haroldo me convidou, eu vou falar lá na UPET. Vocês não devem esquecer deles, vocês devem chamar todo mundo, porque a maneira de se integrar é, de fato, assim. Não dá para esperar se formar e depois ir ver se consegue fazer pós-graduação onde tem pós-graduação, na Curitiba, na PUC ou na Federal. É preciso, essa integração é uma integração que se deve fazer logo, se deve fazer desde a graduação. A forma que tem para fazer isso é transitando os professores, transitando os alunos. Quando o Jeff veio me dizer, professor, eu queria ir lá participar das aulas do doutorado e tal, venha que é o maior prazer. Por quê? Porque é assim que é só assim que nós conseguimos fazer as ideias transitarem, conseguimos mostrar para a nossa gente o que a gente vai pensando, mais do que a gente faz mostrando para as pessoas. Eu não paro de andar por aí falando, e isso para mim é uma coisa importante. Mas sinto terrivelmente por conta disso, falo muito mais para fora do que aqui. Esse ano falei muito mais no Rio de Janeiro, sei lá, falei mais em Belo Horizonte do que falei aqui, que é de fato um problema. Tudo isso é para dizer que para mim é muito bom estar aqui. Eu estou aqui como se eu estivesse em casa, porque eu estou no meio dos amigos e acho que é assim que o discurso deve começar. O Jeff me pediu que tratasse sobre essa questão e a minha questão para tratar aqui é um pouco, talvez eu não vi, mas sabendo do que o Flávio pensa, lendo o Flávio todo dia, lembro que nós participamos do mesmo grupo, e ele fala no grupo, e dá para saber que ele fala assim, e grupo de WhatsApp, assim nós somos amigos, assim nós conseguimos falar, senão nós não conseguimos falar, essa é a verdade. O que eu, na verdade, vou falar de alguma coisa que eu tenho pesquisado e agora, nesse exato instante, nesse exato momento, a par daquilo que eu venho pesquisando, tratando, de uma certa forma falando, as variações necessárias, eu estou preparando uma conferência no Congresso Brasileiro de Processo Penal, que vai ter em Salvador daqui a umas 2 semanas, alguns pontos que eu vou antecipar aqui também, a par daquilo que eu venho falando. Eu não sei nem como é que ficou o título, você lembra como foi o título? Por que você está se decidindo assim, não é? Hoje, né? Alguma coisa assim. Que é um pouco a continuação do que o Flávio está falando. Quer dizer, eu não vi o Flávio falar, eu estou dizendo que eu tenho lido o Flávio no WhatsApp e vi a última pergunta. Pela última pergunta, o que eu vou falar é a continuação do que ele está falando. O colapso do processo penal em razão da manipulação da Constituição da República. Ponto. É o que continuação do que ele está falando. O processo penal tem colapso porque se está manipulando a Constituição da República. Aqui tem 2 pontos, me parece, que são relevantes ressaltar. O primeiro é do que se está fazendo. E esse, de fato, talvez eu possa mesmo deixar para o final, para mostrar que o colapso é resultado de alguma coisa. O resultado de um determinado modo de agir, que é resultado, claro, de um determinado modo de pensar, e que hoje tem se tornado uma prática com a qual nós vamos nos defrontar durante um bom tempo. Quer dizer, nós vamos ficar levando isso um bom tempo. Esses dias é que as coisas começaram a se discutir desse modo, mas nós vamos levar um bom tempo discutindo essa matéria. Não vai ser assim tão simples. Estou falando o quê? Estou falando do colapso da lei. Você manipula a Constituição, colapsa a Constituição, e com isso você colapsa o processo penal. Basta que você diga, presunção de inocência não prevalece mais, juiz natural não prevalece mais, enfim, as regras e os princípios reitores que a Constituição oferece para o processo penal, se você afasta e faz daquilo que você quiser, você mete o processo em colapso. É como se nós ensinássemos processo penal em AM
e os caras estivessem falando em FM. É de outra coisa que se trata. Nós estamos na aula, se diz uma coisa, o cara diz, não, professor, mas eles não podem mexer nisso agora na aula. Estava dando aula na Federal. Puxa, não, que estava dando aula era o Giovanni, e um aluno levanta a mão e disse, sim, professor, mas eles não podem variar isso? O Giovanni bem respondeu, eles não podem, porque se trata do juiz natural. E aí nós sabemos para que isso serve, nós sabemos a história disso, nós sabemos por que a coisa base dos franceses vem, razão disso, o que significa isso, como estruturaram isso, por que fizeram assim, etc. Mas se eles resolverem mudar, se eles tocarem para mudar, não temos muita coisa para fazer. E esse é um dos pontos chaves, vamos dizer, pelo qual a coisa se colapsa. Em suma, nós temos um processo penal que está em colapso justo por conta disso. As pessoas estão se dando o direito de fazer o que vem na veneta, fazer o que dá na telha. As pessoas dão o direito de agir e atuar conforme a cabeça delas. E nisso vai metido aí aquilo que é contra a lei. Duas coisas, então, é preciso pensar a partir daqui. Primeiro, por que elas estão fazendo isso? Por quê? Claro, vocês viram, eu sou coordenador do Núcleo de Direito e Psicanálise, e desde esse ponto de vista, a resposta primária aqui é dizer porque elas gozam. Para você, quando pode fazer alguma coisa contra a lei, o prazer, mais do que prazer, quer dizer, aquilo que Lacan chamou de jouissance, é um prazer no qual necessariamente vai emitido um algo mais que você nem se dá conta do que é. E é o que nós traduzimos por gozo. Não é? As pessoas estão fazendo isso porque elas gozam fazendo isso. Isso é uma coisa primária. Não dá para imaginar que as pessoas agem contra a lei, deliberadamente contra a lei, e não estejam gozando. Claro, elas fazem isso deliberadamente e elas estão tendo um imenso prazer. Por quê? Porque, quem sabe, elas são extremamente vaidosas. E daí é um pouco para dizerem, por exemplo, está vendo como eu sacaneio todo mundo? Eu falo, os idiotas tudo vão cumprir o que eu falo. É o professor arrogante na sala de aula que manda, desmanda, faz o que quer, conta a piada que quiser, etc e tal, passa por cima de você. E se você, para bobear, ele te tritura. Vejam, isso não tem nada a ver com hierarquia, com respeito, Isso não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, isso tem a ver justo com esse prazer potencializado por aquilo que é o próprio inconsciente falando no sujeito, que faz com que ele faça isso. Agora, acho que não dá para parar só aqui, porque você dizer, os caras estão agindo contra a lei porque gozam, isso era mais ou menos dizer que os caras faziam racha de carro, quando os carros eram aquelas coisas que eram, aquelas carroças que eram, e os caras faziam racha. Eu me lembro, quando eu vim morar aqui, aquele bando de curitiboca babaca que fazia pega de carro e que descia ali no Bigorrilho até Mário Torinho, quando não, a aposta era cruzar, Mário Torinho cego. E aí os caras cruzavam Mário Torinho cego para deixar o carro no embalo, porque às vezes a desgraça do carro era tão ruim que o cara não conseguia nem subir o morro lá que vai dar no Parque Barigui, no shopping, né? Isso, o cara descia aquele negócio, aquela fazendo pega. E eram aqueles carros que eram. Então o cara dizia, porra, se viu, o carro desceu a 150. Claro, se tivesse um Fusca que desceu a 150, o Fusca estava pegando fogo. Era se o meu Fusca falasse, ou se o meu Fusca voasse, porque o Fusca voava com 150. Não é? Ou seja, que havia um prazer nisso, que era uma disputa, que a turma não sei da onde brigava com a turma não sei da onde, que havia uma disputa nisso para saber quem dava porrada em quem, isso era mais ou menos como se disputava pelo jeito que os caras dançavam nas discotecas. Eu que nunca dançava, ficava olhando aqueles ridículos dançando, e os caras dançavam do jeito que dançavam, com umas calças de boca larga, eles dançavam, era um negócio que botava a bunda para lá e para cá, o cara dava a mãozinha assim, era uma coisa, mas veja, era um prazer, porque o cara sentia muito como se exibia, ia lá para a discoteca, né, dancing days, aquele negócio de sapatinho. Em suma,
Em suma, é desse jeito que a gente goza. Mas é preciso hoje, em relação a exatamente o que está acontecendo, ou seja, por que é que deliberadamente os caras estão decidindo contra as leis, fazendo as coisas contra as leis? É preciso ir mais além disso. É aí que está o ponto. É preciso ir indagar, para a gente poder entender essas coisas, é preciso indagar mais além, é preciso ir adiante disso. Não basta só dizer, é assim que os caras gozam. Bom, porque é assim que o cara goza, eu sei disso. De uma certa maneira é o que eu estou fazendo aqui. Eu reconheço que estou aqui, que para mim é um prazer. O que você faz está metido com isso, porque está de uma certa forma sobredeterminado. Cada coisa que você vai fazer por trás tem alguma coisa que te mexe. Não é? Isso me parece é o relevante de se entender. Mas, de onde vem isso? Quer dizer, não é 100% que a gente possa dizer é por conta disso, mas é possível intuir algumas coisas, quer dizer, é possível pensar algumas coisas que talvez te faça entender um pouco o que está acontecendo desde esse outro lugar e que me parece muito relevante, ou seja, questionar a razão da razão. Isso que me faz pensar desse modo. Eu não sei, tenho sinceramente que, se no produto final está o gozo, tenho sinceramente que um pouco está necessariamente ligado àquilo que é, digamos, o modo de pensar da civilização ocidental hoje. Nós, os ocidentais, e não somos só nós, somos nós, os ocidentais, hoje, pensamos, digamos assim, pensamos como os gregos pensavam, a partir de uma lógica, basicamente, da analítica aristotélica. Continuamos pensando desse modo, não é? Para muitas coisas. Claro, se eu disser para qualquer um de vocês, veja, não precisa ser gênio para ver isso. Acender a luz, você não vai apertar o nariz. Isso só serve para uma piada italiana dos carabineiros, né? Aí você, que o cara aperta o nariz, aí você diz, não, aperta o botão, daí o cara diz, botão, não, sabe? Começa a brigar com o cara não consegue entender, a não ser que seja assim. Mas nós, em que pense, continuamos a pensar desse modo, porque se eu disser, acende a luz, se você pensa o que você faz, você vai lá no botão, apertar o botão. Você sabe que a luz não acende porque você aperta o botão. A luz é outra coisa, a lâmpada é outra coisa, mas você vai lá, veja como é lógico, não é lógico que você faça aquilo. Você vai lá, aperta o botão, a luz acende, está tudo bem, mas tomamos descontado isso, todo mundo raciocina desse modo. Isso parece uma coisa evidente. O que está acontecendo hoje? Hoje, esse modelo é um modelo que está em questão, não só por conta da linguagem, mas porque o padrão que nós utilizamos para pensar está diretamente ligado ao modelo econômico. Eu não tenho tempo de falar disso, gostaria muito de falar disso aqui, mas eu precisaria de uma fala inteira para estruturar alguma coisa que possa fazer sentido nessa direção. O que é verdadeiro, porém, é que o pensamento econômico é um pensamento que inverte o polo da matriz do pensamento grego e se funda naquilo que todo mundo já ouviu falar, porque é da ordem do dia, se funda na eficiência. Ou seja, o que move as pessoas é justo aquilo que vai por trás, pensado a partir da eficiência. Então, se eu dissesse para você acender a luz, olha, você botasse o dedo lá e o negócio não acendesse, ele é quase como pensar, precisa ser eficiente para poder acender a luz. Desde que está apagado, desde que não está funcionando o interruptor da parede, você faz assim e aperta lá. Se alterou o modo de pensar para uma matriz, uma lógica eminentemente eficientista. Bom, isso tem profundas consequências na sociedade, profundas consequências e particularmente no direito, porque isso constrói uma nova lógica essa que, dentre outras coisas, faz
uma hiperdimensão do individual, ou seja, fortalece sobremodo o individual, ora, naquilo que o coloca em confronto com o coletivo. E, de consequência, só vale o discurso coletivo quando for, de fato, para se fazer prevalecer a eficiência, que é o que está antes disso. Mas é uma hiperdimensão do individual eficiente, ou da eficiência individual. O resultado disso, perdoe, eu estou cortando muita coisa, naturalmente, o resultado disso é uma competição cega. Tudo na vida hoje é competição, é medido pela competição. Então a gente vê o absurdo que nós estamos vendo. Quer dizer, eu já peguei aluno meu na prova de arrancada, sala de aula, porque, sei lá, o cara está lá tentando colar e o outro não dá cola. E aí eles brigam. E aí eu vou lá ver o que é, e os caras dizem, porra, o cara não aguenta num arrobo de sinceridade, e diz, porra, ele não quer me dar cola, rua, os dois. Você é que está querendo colar, e ele, filha da puta, porque não quer dar cola. Por quê? Porque o cara está preocupado com essa ideia, como o cara pode o outro tirar a nota mais alta que ele. Veja o ponto que nós chegamos. Mas isso é só um exemplo, essa história é uma história mais comprida, porque o que nós estamos vendo é um negócio absurdo, uma competição, a competição. E todo mundo empurrado para isso, mesmo sem saber que está fazendo isso. Quer dizer, você compete mesmo sem saber. Claro, num hiperindividualismo acentuado, é assim uma potencialização da vaidade, uma potencialização do exibicionismo, e claro, dentre outras coisas, uma potencialização da estrutura do competidor na competição. Porra, então é mais absurdo ainda. Porque você vê as crianças que acordam pequenininha, acordam às 6 horas da manhã, junto com o pai e com a mãe, são obrigados a levantar da cama, e já o pai vai trabalhar e a mãe, se não trabalha tem alguém que vai fazer, mas de qualquer maneira, alguém faz isso, é a mãe que mete o cara para ir, cacete, para escola, o cara vai pro judô, para natação, para yoga, para não sei o quê. O cara faz, o cara é um competidor, o cara vira uma máquina de competição desde pequenininho. Então o cara tem 6 anos de idade, ele já é um cara, ou seja, veja, um fortalecimento do narcisismo, vamos dizer assim, dele. Só que tem um problema, moçada, escutem bem. Escutem bem. Em geral, as competições só ganham um. Por nisso que nós temos que nos dar conta. Porque quando o cara diz, porra, se eu der cola, ele vai tirar nota mais alta do que eu, porra, é um raciocínio que é fiável de fazer. Mas você diz, porra, que troço sacana. Porque no fundo, a base dele é uma eficiência na competição. Quando no fundo, porra, não tem nada a ver isso com aquilo que está se passando ali, aqui numa mesa prova do qual um eventualmente esqueceu uma coisa, qualquer coisa assim. No fundo, o que nós estamos consumindo, desde esse ponto de vista, é egoisticamente aquilo que de uma certa forma nos fortaleceu, fez com que nós, em pouco tempo, de gente morta de fome, porque nós todos, de uma certa forma, somos europeus, de uma maneira geral, europeus, que por aquilo que comia na Europa, acabamos atravessando o Atlântico para vir tentar a sorte aqui. Todo mundo foi plantar, todo mundo foi para o campo, todo mundo, a geração que veio foi morrer no campo, para que a segunda geração já pudesse estar na universidade. A terceira geração pudesse ter dinheiro, estar na universidade, comandar a sociedade, ser dono de fábrica, etc, etc, etc. Nós continuamos mesmo os europeus. Tenho dito na Europa isso com muita frequência. Nós só atravessamos o Atlântico, nós somos europeus que nem vocês, não ficamos mais burros. Atravessar o Atlântico para nós não nos tornou burro. Nós só não tínhamos o que comer aqui. Nós só éramos pobres aqui. O sistema nos empurrou para esse lugar de pobreza. Nós não somos mais burros que vocês. O problema é que os que tinham dinheiro ficaram aqui. Nenhum Rothschild que eu conheça tem atravessou o Atlântico nenhum. Ficou lá nos castelos que tinham, tomando as vinhos que tinham, comendo as massas que comiam, comendo as pastas que comiam, comendo... Enfim. Vamos embora.
numa estrutura de competição desse naipe, cortando, estrutura de competição desse naipe, a base, parece evidente, é que as condutas das pessoas sejam regidas por algum lugar. Que cada um se preocupe com isso, quer dizer, que cada um tome em consideração o fato que, para a condução do seu modo de agir, há de ter sim um determinado padrão e ele seja marcado justo por aquilo que você sabe distinguir, digamos assim, porque você aprendeu com alguém, distinguir o que está certo, o que está errado, o bem do mal, esse tipo de coisa. E se orienta na direção de fazer o que é melhor. Isso que a questão não é não dar cola, a questão é imaginar que você está fazendo ali a construção de você mesmo. Logo, você está se construindo, que aquilo que parece ser o mais importante, no sentido do coletivo, do qual você está metido. Em suma, a competição desse modo, digamos assim, vai paulatinamente engolindo a ética. E esse é um ponto, porque a questão que fica a indagar é por que é que as pessoas estão se dando ao direito de fazer isso. Por que elas estão se dando ao direito de fazer isso? Por que elas estão se dando ao direito de afrontar, seja uma estrutura, seja outra? O que eu estou querendo dizer? Vocês sabem, nós pensamos na hipótese de que a moral pública devia nos conduzir a imaginar que na vida, na nossa convivência, a gente agisse por bem em relação aos outros. Mesmo que tivesse uma competição, e essa competição fosse acirrada. Até que ponto você pode ir, quando está competindo, até que ponto você pode ir para derrubar o outro? Então, esse padrão das condutas que vai te fornecer uma determinada moral é, de fato, um padrão possível. Vocês sabem, os anglo-americanos trabalham muito com isso. Por quê? Porque eles não têm lei para tudo. Em geral, eles pensam um sistema jurídico que não está fundado na lei, embora eles também tenham leis. Mas o que se passa? Isso para eles está estruturado de uma maneira tal a que eles levam a sério isso. E, portanto, aquilo que vem fixado na tradição e vai, digamos, conformando os hábitos, os costumes, as práticas, é levado a sério. Então você vai em determinado, sei lá, o mercado de Londres, que é um mercado que sempre funcionou assim, e os caras lá invocam regras, digamos, morais, faz com que sem lei nenhuma eles saibam quanto é o preço diário de B. Por exemplo, vocês sabem, tem um cara num jornal de Londres que fixa, é um jornalista, que fixa, não sei se é ele que está lá ainda, mas ele fixava o preço do mercado do Mar do Norte. Do mercado de petróleo, do barril de petróleo do Mar do Norte. E o preço do petróleo, do barril de petróleo do Mar do Norte, era o que vinculava o preço da OPEP e o preço dos barril de petróleo do Golfo todo. O que significa dizer, o cara que fixava, no fundo, eu estou querendo dizer que o cara que fixa o preço do petróleo no mundo é um jornalista. Isso é só para mostrar para vocês como pode ser uma pessoa que sem regra fixa o preço. Claro que o cara é incorruptível, na verdade. Mas não teria nenhuma chance dele se corromper. Nenhuma chance dele se corromper. Porque, digamos, ele é a base, digamos, que dá o preço do petróleo. Para eles, no direito deles, a coisa funciona assim. Para nós, a coisa nunca foi assim. Nós temos um sistema que vocês sabem, devem ter estudado, porque a gente aprende isso logo na faculdade, e é muito importante. Que passa? Nós jogamos fora, nós, digamos assim, desprezamos a moral? Claro que não. Mas nós temos consciência, nós, que eu digo somos nós, europeus continentais, nós temos consciência de que o problema da moral está justo no fato de que ela também é um padrão.
um padrão que atua para nós também, mas que cada um leia a sua maneira. Um pouco aquilo que Descartes chamou de bom senso. É por isso que as pessoas não raro dizem, não, mas para resolver esse próximo, esse treco, basta que tenha bom senso. E você diz, mano, qual é o teu bom senso? Porque o teu bom senso não necessariamente é o meu. Então quando as pessoas começam a invocar esse, digamos, esse bom senso como um critério moral, está invocando alguma coisa que pauta a vida e a conduta dele, que ele quer que seja ética em face do que ele pensa a respeito do padrão, daquela leitura que ele faz do que a sociedade impõe para ele. A sociedade impõe uma regra, tu não pode andar nu por aí. E o cara não vai nu por aí. Mas se ele disser, eu posso fazer qualquer coisa e por qualquer coisa, e para mim com calor é pelado, eu saio pelado. Estou entendendo o que eu estou falando, né? Ou seja, vejam como os caras se pautam. Vejam como o cara se pauta. Vejam como o cara atua. Vejam como o cara age. O que aconteceu para nós? Diante da base, que é uma base para nós, grega também, de que era necessário, e para além disso, não deixar que cada um fizesse do seu modo, porque isso implicaria o quê? Isso implicaria não só você reconhecer que tem uma moral, como reconhecer que a tua conduta deve se pautar por ela, pelos princípios que a regem. Um mercador de Londres, do Sicílio, disse, lá no mercado de Londres, Piepalder chama, mercador de Londres, ele não tem regra, ele não tem lei, mas ele se pauta por aquilo, digamos, que a tradição impôs no mercado de Londres, digamos, da variação dos preços. Vejam como é interessante. Mas eles, vejam, isso não significa que não tem uma regra, mas ele respeita aquilo. Ele respeita a tradição que a coisa impõe lá para ele. Nós, na Europa continental, não fizemos disso. Porque sempre desconfiado com essa coisa de cada um faz por si, cada um faz pela sua veneta, cada um faz pela maneira como expressa a moral, ou aquilo que lê da moral, vamos dizer assim, pública. Nós desconfiados disso, dizemos, não está bom, esse negócio está correto, isso funciona para nós como cultura. E essa cultura é a cultura que nós necessitamos para fazer o quê? Para fazer as leis. Fazemos as leis, mas metemos isso lá. É da cultura, veja, da linguagem da cultura que sai aquilo que para nós estabelecemos como lei. Por quê? Porque a lei escrita lá, nós temos como fazer um padrão de comparação e dizer, isso pode, isso não pode, por exemplo. É por isso que todo o direito penal se funda na licitude e ilicitude, porque é sempre, não é? É sempre uma previsão de condutas tomadas como ilícitas. Aí você pergunta, mas é possível fazer tal coisa? Ah, isso é. O que significa dizer, embora culturalmente estabelecido, nós não escolhemos retirar para colocar lá como um crime, portanto, proibir que você tenha aquela cultura. Ou dizer a você que você não deve fazer aquilo, e se você fizer, eu vou ter que punir com a pena que eu estabeleço lá. Fácil assim. Mas veja como tem uma distinção nisso. Lá, nós estabelecemos um padrão pela lei, justo porque ela, em que pese abstrata, ela tem uma generalidade e atinge a todos nós, independentemente de quem é. Quando o Flávio diz, é possível pegar assim, mas vejam como já estão estendendo para vários, isso significa o quê? Que você pega para o fulano, mas você pega para o Beltrano, para o Cicrano, e você vai para todo mundo. Se não tiver regra, ele disse, me desculpe, não sei quem tinha feito a pergunta, me desculpe. Né? Me desculpe você, eu acho que você não pensa assim. Mas de repente, me desculpe, mas de repente amanhã pego você. E claro, quanto menos forte você é, ou quanto mais fraco você é, a tendência de te pegar é muito maior. É por isso que a estrutura constitucional, a estrutura legal, é uma vitória nossa. Isso é uma vitória do povo. O povo morreu, vocês lembram da Revolução Francesa? Aquele povo morreu, aquela gente toda morreu, muita gente morreu, para fundar uma base do qual a estrutura do pensamento era justamente essa. Não deixar que fizessem qualquer coisa. Porque essa era a diferença do ancião regime, essa era a diferença do velho regime. No qual não só prevalecia
Não só prevalecia o interesse de um, ou o pensamento de um, mas basicamente a partir do pensamento do rei que se prevalecia. A estrutura da justiça era desse modo que funcionava. Tanto que a primeira lei, depois da Revolução, vai fazer o quê? Acabar com as justiças senhoriais. Por quê? Porque uns eram mais iguais do que os outros. Vejam, vejam. E a segunda lei foi a publicidade das audiências, para que todo mundo soubesse do que se estava tratando. Bueno. Por que isso é importante? Muito importante. Muito, 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 muito importante. Porque isso tem uma matriz. Bem rapidamente. Isso tem uma matriz. Isso tem uma matriz. Que a gente deve indagar pensando como cada um de nós se estrutura. Como você se estrutura. É você consigo, né? Como você se estrutura? A partir do que você se estrutura? De modo tal a poder ler, entre aspas, dialogar com esse padrão moral que a sociedade oferece. Inclusive, para que do ponto de vista cultural possa também ler a lei nessa forma como demonstrei. Por quê? Por que nós fazemos isso? Ou seja, como você se pauta? A partir do que você se pauta? A partir do que você pauta? Digamos, o diálogo que você tem você com você mesmo e o diálogo que você tem no laço, nos laços que você estabelece com os outros. Sobre isso, ninguém talvez tenha escrito melhor que Sigmund Freud. Freud tem um trabalho extremamente interessante de 1905 que chama 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. É um primor por várias coisas. Uma delas é justo o que diz com essa matriz, vamos dizer. Isso que eu estou me referindo a você se construir e você se construir no laço, o teu laço com os outros. Aquilo que você mete e modula a relação com os outros. Nos 3 ensaios, Freud mostra que é pelo nojo que em nós aparece desde muito cedo, ou seja, desde o momento em que você se dá conta dos excrementos que você produz, aquilo de uma certa forma faz você racionalmente, faz você se inteirar de alguma coisa que nós conhecemos por estética. Eu não tenho nem tempo de trabalhar disso. Precisaria pensar bem nisso, porque a base isto é a base de toda a estética. Paul Deleuze, Félix Guattari, aqui nos ajuda a compreender a questão da estética. Deixa a estética de fora, da qual a matriz é um nojo. A mim interessa propriamente o outro lado, que é o lado da ética. Freud sustenta a ética como fundamento da ética, e claro, como fundamento da ética lá na atuação, na execução da conduta, não é? Mas Freud fundamenta as bases daquilo na base moral, na vergonha. Se o nojo funda a estética, é o nojo que funda a estética. É por isso que a gente olha, de vez em quando eu passo da noite, vejo um frio desgraçado, as mulheres com uma saia muito curta. A parte de pensar que elas não têm frio, eu penso que tem alguma coisa de nojo que mete aquilo como estética. Tudo a moda, tudo. É muito legal esse tema, é um tema para ir mais adiante. Mas me interessa, basicamente, o outro polo. Vocês dizem que o sistema está em colapso porque a ética paulatinamente se vai jogando fora. A ética paulatinamente se vai jogando fora porque claudica a estrutura moral. Esta que forja, digamos, uma cultura pela qual nós temos um determinado padrão, que não necessariamente é o padrão da lei. E isso acontece, isso se dá pela vergonha.
É a vergonha que faz com que você seja, digamos assim, o que você é. Aquilo que você constrói para você mesmo. Por quê? Porque é justa a vergonha que funda uma determinada moral que, como cultura, você incorpora e que funciona em você te segurando. Por sinal, o que Freud mostra na teoria da sexualidade é justo isso. Nós, todos, somos um eterno confronto entre o princípio do prazer, que move o meu inconsciente e me empurra para fazer as coisas e gozar, como Lacan disse, ou ter satisfação, como Freud disse, mas eu não faço tudo, porque tem alguma coisa em mim que me segura. Eu no verão até posso querer andar pelado, o que pensa é estética, e olhar e dizer, pô, gordinho, tu pelado vai ser feio, vamos dizer assim. Eu tenho uma estética no negócio. Mas, sobretudo, eu tenho vergonha. É a vergonha que funda esse negócio. É por isso que, de repente, não adianta um pai encher o filho de porrada. Veja, tem uma força, aspas, moral, que funciona, digamos assim, que é muito mais eficaz, porque é ela que diz diretamente aquilo que funda o sujeito como tal. Em suma, o que eu estou querendo dizer que é como se ele tivesse, aspas, uma lei nele que regulasse seu próprio modo de agir. Mas assim, ó, você pode fazer tudo, você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode fazer tudo o que você quer. Porque se você fizer o que você quiser, você não consegue se mostrar bem perante os outros, você tem vergonha. É por isso que o cara faz uma cagada e fica vermelho. O cara fica vermelho. Quando o cara está vermelho porque fez a besteira, ele se denuncia, digamos assim. Por que ele fica vermelho? O que faz nele com que ele fique vermelho? Se não, aspas, uma autocensura, alguma coisa que está nele que o segura. Cara, se você fosse que nem um cachorro que passa uma cadela no cio, você sairia atrás das mulheres. Elas não resistiriam, porque a nossa força na direção, digamos assim, da nossa satisfação seria uma coisa com a qual nós não controlamos. Mas ao contrário disso, não só nós perdemos o cheiro, como alguma coisa em nós, estão ouvindo? Alguma coisa em nós, mesmo que você não fale, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha aprendido, alguma coisa em você faz com que você não ataque as mulheres. E não é por da ameaça da lei, hein, velho? A lei é só depois. Porque tem muita gente que não sabe nem que existe o crime de estupro. Mas tem alguma coisa que segura, vejam. Alguma coisa te segura. Que faz com que você não pegue os objetos que são dos outros. Que você não saia batendo nas pessoas e matando as pessoas. A matriz disso é sim a vergonha. É com ela que nós, digamos assim, não só nos damos conta, nós conosco, não é? Porque você fica vermelho, mas é o que diz o Caligares. Numa determinada passagem, muito feliz. Cada vez que alguém ficar vermelho por uma besteira que fez, nele você tem que ver por uma coisa de bom, quer dizer, por quê? Porque aquilo é um sintoma de que ele está tomado por alguma coisa que é cobrando dele a besteira que ele fez. Ele cobrando dele mesmo. É por isso que se você faz uma besteira desse naipe e é tomado por isso, você tende a repensar as coisas. Você começa a pensar no teu pai, na tua mãe, nos teus professores, na vida que você tem, na regra, sabe? Tem alguma coisa, digamos que sustenta, culturalmente, que te sustenta. Sustenta o teu modo de agir, digamos, bem na sociedade. Isso é demais relevante, demais relevante. Porque a competição a que me referi, excessiva, leva, eu não tive tempo de dizer isso, mas leva, pela medida do risco, os penalistas isso devem, né? Porque sempre, os penalistas cada vez vão mais por risco, não sabem por quê. Pela medida do risco, vale a apostar que é possível correr o risco de fazer certas coisas. Mesmo que internamente algo diga para você, não faz que é besteira, não faz que é besteira, não faz que é besteira. Aí é que está o ponto. Mas se pegam alguém ruborizado,
é porque dentro dele tem alguma coisa falando com ele, dizendo para ele que não é assim. Isso aqui, isso é de fato o padrão. Isso sim é que é o padrão da democracia. Nós somos, de uma certa forma, fundados por conta disso. Eis porque a ética se funde aqui. É desse lugar que nós vamos buscar a estrutura para fundar a legalidade. Estão ouvindo? Vejam como uma vergonha é importante. Vejam como uma vergonha é importante. Porque é isso que faz com que a gente se apresente no mundo. É por isso que se você faz uma besteira e ficar vermelho, por a tendência que você tem depois, antes de fazer, pensar. Que é para não fazer. Você se controlar. É você se controlar, você. Então isso é você com você mesmo, mas é você no laço também. Então é você na sociedade. Agora, eu não preciso falar, mas os mais velhos aqui, todos sabem o que eram os pais e as mães. A dizer aos filhos, ao invés de dizer você tem que ganhar de qualquer jeito, você tem que passar por cima dos outros na competição, você tem que bater no amiguinho, etc e tal, a dizer, não faça isso, não faça isso, não faça isso. As mães a dizer, você não pode fazer isso, você não pode falar com alguém, com qualquer um na rua, por mais que você deva ser simpático. Ora, isso é um negócio muito relevante, eu me lembro da minha mãe, a não deixar ninguém na minha casa, por exemplo, ir na casa dos outros e oferecerem comida, por tudo meio gordo, oferecem comida, os gordos se atacam na comida. Né? A minha mãe, não raro, ela nem falava. Ela só olhava, aquele olhar de secar pimenteira, assim, ela olhava. Portanto, se você não tivesse uma autorização expressa dela, se você não tivesse autorização, aquilo era uma vergonha. Era uma vergonha. Aquilo era uma vergonha. Veja, isso não fez mal para ninguém, isso não matou ninguém, isso não destruiu ninguém. Ao contrário, isso fundou pessoas, isso fundou pessoas para as quais os outros têm importância, porque elas sabem que os outros devem contar alguma coisa. Por sinal, se há alguma coisa para que vale mesmo muito o discurso de Jesus, é isso. O cara, uma das coisas que faz é mesmo mostrar isso aí. Porque o discurso do amor é um discurso fundado basicamente nessa estrutura, ou seja, numa estrutura dual que respeite as diferenças. Respeitar a diferença é a base do amor, é a base da democracia. Então, parece altamente significativo isso. Nós temos tantos exemplos, esse dia eu falar em Santa Catarina, eu lembrei disso. O meu pai, eu morava em Joinville, e meu pai tinha uma irmã que morava no sul de Santa Catarina, então fazia às vezes quando tinha uma expedição, porque aquilo era uma expedição, tinha que atravessar um monte de balsa, ponte, não tinha estrada. Então a gente entrava, claro, a família grande, era uma bosta de uma Kombi, que pelo cinto era 80, quer dizer, só chegava em 80 quando meu irmão dirigia. Quando meu pai dirigia, 80 era tudo, então não podia, era sempre menos de 80. Imagine que desgraça que era, quer dizer, saía de madrugada, chegava na madrugada do outro dia. Mas lá pelas tantas, alguém naquela expedição, aquela Kombi não era uma Kombi, era uma expedição, alguém dizia, para, quem quer fazer xixi? Então, parava e os negros saíam. Mas era assim, o cara saía e andava por mato, sei lá, 500 metros, sei lá, até um lugar seguro, onde pudesse fazer xixi de uma maneira tal a ninguém ver o que estava apresentado lá. O que significava dizer, e não era assim, porque minha mãe mandava, meu pai mandava, vai fazer xixi lá longe, nada. Nem ia lá fazer xixi lá atrás, uma árvore grande ainda, que era para ter segurança que ninguém do carro, porque era lá a família que estava no carro, ninguém do carro fosse ver. Por quê? Porque as pessoas estão fundadas numa vergonha, os caras tinham vergonha. Você vê, hoje as crianças não perderam a vergonha, mas a coisa está desse tamanho assim, porque de repente é possível fazer tudo. É possível não ter vergonha, vamos dizer. É possível ser cara de pau, não é? E isso era um negócio, isso era uma coisa que era assim, quer dizer, a gente dizia, isso é uma besteira. Para que andar tão longe? Vai no mato, é perigoso, pode ter cobras, cabal. Dane-se a cobra, vergonha, veja como eu falava, né? Como eu falava forte, a vergonha nas pessoas, quer dizer, isso pesa nas pessoas, porque pesava.
Meu pai nem sabia disso, minha mãe nem sabia disso. Mas era assim que as pessoas eram construídas. Quer dizer, você vai ao banheiro, você fecha a porta, as pessoas não te devem ver. Isso não era mal. Isso não era mal. Isso fundava alguma coisa que te preparava você para você, mas você para a relação, você para o laço. Não permitia que você, na relação que tinha, você atropelasse as coisas, você atropelasse as regras, mesmo que elas fossem morais, mesmo que elas não estivessem na lei, muito menos as da lei. Era da vergonha que se tratava, tu tinha vergonha, o cara tinha vergonha. Nesse exemplo mesmo vale pensar em hoje em dia. Cada vez mais você sai de noite do bar, da onde for, ou você está na estrada. Ora, o cara quer fazer xixi, ele para o carro, desce do carro, não se dá sequer o trabalho de dar a volta no carro. Para fazer xixi apontando para lá, que eu estou querendo dizer, né? É como se o cara, veja, não só ele aponta para você que está vindo, como ele mira na tua direção. Às vezes ele acerta, dá vontade de tocar o cara em cima dele. É como se ele ao contrário, ele quisesse se exibir. Ele quer mostrar o que ele tem. Ele quer mostrar o que ele tem, como se isso fosse para ele. Vejam, eu sei que nisso para ele tem um prazer dele fazer isso. Mas é um prazer da ruptura da regra, vamos dizer assim. E não é uma coisa que é legal. Não é uma coisa que é legal por quê? Porque se todo mundo faz isso, se todo mundo passa por cima das regras, vira a terra de ninguém. Estão escutando? Esse é o problema. Nós perdemos a vergonha. Quando os velhos falam, porra, não tem vergonha na cara, eles não sabem por que estão falando, mas eles estão lotados de razão. Os caras perderam a vergonha na cara, os caras vão para cima das mulheres como se elas fossem uns meros, de fato, uns meros objetos. É por isso que as mulheres estão reagindo. Porra, tem um puto feminismo grosso voltando, que elas estão de saco cheio, os caras estão tratando elas como objeto. Objeto de verdade. Objeto, de comer e jogar fora a casca. Claro que não pode ser assim, vejam. O que se suprime é justa a diferença que um negócio desse. E isso está acontecendo porque os caras estão perdendo mesmo a vergonha. O cara fala, faz, diz que fez e ponto. O cara não tem vergonha. Eu tenho um vídeo de 2 minutos. Caso no final puder passar, é aquele da mulher. Recebemos no grupo do WhatsApp. Veja como é legal. E que trata disso, quer dizer, não sou eu que estou falando disso. Eu também estou falando isso porque estou cruzando. O meu manipulador aqui também é meio que nem eu, não é muito. Eu não sei nada. Ai, meu Deus. Olha aí, vídeo. Não é. Não, é o outro. É o VLC. Isso aqui não é? É outro. Não, é o outro. Só o olhando. Vai abrir com. VLC. VLC, isso. Eu sei. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar. Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo?
quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito. Então nem faça. Nessa hora, eu citei várias vezes algumas religiões. Me lembro, talvez, daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo dos cristãos escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe. Boa. Só para poder... Esqueço que tem que levar o... Só para poder me encaminhar para o fim. Esse cara é um cara de Londrina, que foi titular da PUC de São Paulo, escreve vários livros, Mário Sérgio Cortella, vários livros. Tem livro com o Frei Beto, tem livro com o Boff, tem livro, vários livros, alguns são interessantes, mas essa passagem dele, em que pese essa questão da produção em série da filosofia, autoajuda e tal, essa passagem é interessante, porque essa passagem é a marca daquilo que eu estou falando, quer dizer, eu estou falando para nós isso. Não dá tempo de ir adiante. Vale, porém, a alusão. Quer dizer, nós, perigosamente hoje, estamos vivendo um colapso da Constituição, um colapso do processo penal, e uma estrutura a qual, de uma certa forma, Durkheim chamou de anomia. Por quê? Porque nós temos leis, mas as leis não se prestam para aquilo para os quais elas vieram. E nós, perigosamente, estamos apostando, quer dizer, disso que o Flávio falou, estamos apostando de que é melhor, no lugar da lei, fazer aquilo que alguns fazem pela cabeça deles. E que você não sabe o que é, porque você sequer tem um padrão, digamos assim, geral, pelo qual você pode se demarcar. Nós só falamos todos que somos contra a corrupção, porque o padrão é, de fato, o padrão que o Código Penal oferece. Não tem nenhum sacana desse país que não tenha, de uma certa maneira,
promovido alguma coisa que fosse um jeitinho. E a pergunta que fica é, do ponto de vista jurídico, não, mas do ponto de vista moral, o jeitinho é alguma coisa abominável a ser tratado nesse lugar da corrupção também? Hã? O que vocês acham? Lá na prefeitura pedir alguma coisa, digamos assim, com um jeitinho, que todo mundo dá, também não é assim? Isso para não falar de ato deliberado, porque de ato deliberado, eu me lembro quando no Rio de Janeiro uma vez o Zaffaroni disse que não era o mais grave na apuração de um crime, era justamente o que se fazia, do que, como criminoso no fazer, do que propriamente o que se estava apurando. Ora, pensem no que significa você torturar alguém para que ele confesse um crime qualquer. O que significa essa coisa que disse o Flávio? O procurador foi honesto de dizer o passarinho só canta quando está na gaiola. Por isso, se é assim, essa gaiola é uma forma de tortura. Agora, vamos ver qual é dos crimes que de fato são os mais graves que a Constituição trata, se a tortura não está lá entre eles. O que significa dizer, vejam, em que pese todo mundo seja contra. Então, o nosso padrão, inclusive, da corrupção é esse aí. O que significa outra coisa. Nós precisamos, digamos assim, lutar contra isso. Nós precisamos, de fato, lutar contra isso. Mas nós precisamos lutar contra isso sem destruir aquilo que, de uma certa forma, para nós é a proteção. Para nós é a nossa forma de viver. Para nós é a estrutura que nos permite sonhar os nossos próprios sonhos. Cara, se você destruir a Constituição, você destrói a você mesmo. Você fica na mão de uns malucos, que podem ser completamente fundamentalistas, por exemplo. Nós não temos padrão para isso. Nós não temos padrão para isso. O que significa dizer? Nós precisamos pegar todo mundo que descumpre a lei. Nós precisamos fazer isso na forma da lei. Não é passando por cima da lei que nós vamos fazer isso. Veja, eu dei vários exemplos. E são exemplos justos que mostram como que está acontecendo é de gente que sem vergonha se dá o direito de atropelar. Seja a moral, seja o direito. Seja as regras morais, seja as regras jurídicas. Na maior cara de pau. E muita gente tem batido a palma para isso. Ou seja, nós estamos demolindo a Constituição e você está batendo palma. Nessa hora não temos muita saída, porque nessa hora só tem uma solução. A hora está terminando. Nessa hora só tem uma solução. É pensar nisso de uma forma egoística, digamos assim. Já que o modelo é um modelo egoístico, narcísico, egocêntrico. Pensar nisso e dizer que leis eu quero para mim. Que regra eu quero para mim. Você não pode pensar, se é um modelo egoísta, você não pode pensar nas leis a ser aplicada para gente lá da periferia, nas leis a ser aplicada para quem não tem dinheiro, nas leis a ser aplicada para quem mora embaixo da ponte. Você não pode pensar nisso, porque se você, sem nenhuma vergonha, acha que a gente que mora na ponte, que a gente que mora lá na periferia, que a gente que mora na favela não tem nada a ver com você, nós não podemos arriscar perder o lugar que nós temos. Esse lugar, sendo o lugar da lei, nós precisamos que você pense isso a partir de você mesmo. Olhe para você e diga, amanhã risco eu, porque todo mundo bebe um chopp a mais e vai dirigir. Se acaba numa blitz preso, aí a primeira coisa que o cara pensa é a lei. Eu quero a lei. E de fato assim deve ser, porque é conforme a lei. É por isso que se você atropela, o resultado não vem. Porque as mãos limpas na Itália, desde esse ponto de vista, foi um desastre. Porque os italianos estão doidos da vida hoje com uma corrupção que é pior do que a corrupção que existia antes. Porque aquilo foi uma fraude na apuração. Se você atropela a lei, você faz algumas coisas, produz alguns resultados. Muitos suicídios, muita gente foi presa, embora tenha saído todo mundo, e eles não tenham, na verdade, conseguido condenar ninguém. Degolaram toda a política velha italiana, mas não mudaram nada. Por quê? Porque os jovens
que transitavam nos partidos políticos, no lugar daqueles que foram degolados, subiram. E eles estão lá. O primeiro-ministro da Itália, o presidente do Conselho da Itália, hoje é um jovem desse. Que depois foi prefeito de Firenze, depois virou presidente do Conselho. Está lá. Ele está lá. Mas se continua falando da corrupção grande. Não mudou nada. Com esses caras novos não mudou nada. E por que não mudou nada? Porque mudaram as pessoas. Mas vejam, mantiveram a mesma racionalidade. Mudaram o nome dos partidos, mudaram as pessoas, porque degolaram os velhos. Degolaram os velhos foram todos embora, digamos assim, atropelados pela mão limpa. Vieram de baixo. As mesmas pessoas estavam nos partidos, reproduziram o mesmo sistema anterior, o Pierce que estava certo. Se você muda o sistema lá, não muda a racionalidade que o preside, ele vai se repetir igualzinho. Claro, porque é disso que se trata, porque é exatamente assim que funciona. É disso que nós estamos correndo risco. Por sinal, por que eu estou dizendo que nós estamos correndo risco? Porque as questões constitucionais e a questão legal é alguma coisa que deve ser introjetado. Você tem que trazer com você, digamos assim. É aquilo que, como a vergonha, se impregna em você. Deve ser assumido quase desse modo, como a cultura que te preside. Isso me parece, de fato, relevante. Aqui, vejam, eu disse, né? Aqui eu disse, a vergonha, modo de tratar dela, na relação, diz respeito à mesma forma como se trata do amor e como se trata da democracia. É disso que se não pode abrir mão. Cada vez que você cede nessa visão atual, nessa visão das pessoas que estão um pouco se lixando para os outros, é uma visão tipicamente atual, não é? Tipo a ideia do que morreu, que bom que não fui eu. Não é? Quando isso aqui acontece, o risco que se corre é muito grande. Muito. Risco do quê? Risco de se atropelar os outros. Gente que não serve, né? Como diz o Cortella, não serve para conviver. Gente que não pode contar para a mãe. Isso não significa dizer que você não vive, você não faz a besteira. Mas isso significa dizer que você pauta o teu comportamento por um respeito da diferença do outro. Isso, na verdade, o vital disso é pensado e deve ser pensado a partir daquilo que em você está introjetado, em que você está metido. Está metido em você. Isso é a coisa mais importante. Eu lembrei de uma música que tinha falado para a professora Aline uma vez. Hã? Não achou? Ah, então deixa. É um jazzista italiano. Não sei se é um jazzista, porque falar de jazzista italiano, de jazz na Itália é uma coisa... É um jazzista italiano que mostra isso numa música que é simplesmente maravilhosa e que nós não vemos, porque nós aqui escutamos música italiana velha, vamos ver o Pepino de Capri, Amore di Sale, aquelas coisas. A Itália não é só aquilo, a Itália não é só Sanremo, a Itália é música de qualidade, é nova, não é? Se bem que esse cara já não é nem tão novo, ele hoje já é um cara mais passado, amigo do Pavarini, um cara top. Essa música dele chama Aver-te addosso. Que, diga de passagem, são duas palavras muito emblemáticas e que valeria a pena fazer uma leitura delas, eu não tenho tempo. Mas esse osso aí, esse addosso que está aí, diz respeito a alguma coisa que está encalacrada em você, vamos dizer. Está metido em você. E a música fala disso de uma metáfora do que está metido em você. Se ele não acha, deixa. Ah, é? É que esse troço é burro. No meu carro está 61, aqui eu não sei. Já sei, isso é um troço português. Sabia isso. Isso é para vocês verem o que eu ando escutando. Qual é o nome? Qual é o nome? Aver-te addosso. Aver-te addosso significa ter você em mim.
Mas ter você em mim, que eu digo, é ter você encalacrado em mim. Quando eu digo que isso é uma metáfora, é porque a música pode ser lida como ter você metido em mim, como ter a democracia e os princípios metidos em mim. Ele dá um sintoma disso. Tá aqui, eu não sei aonde. Eu já revirei. Pelo nome não é. Jeffrey, deixa. Era no 60. É bem curtinha, só uma pagineta, vou ler e traduzo. Se non sorrire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo. Se non so fare quello che si deve fare, come una scimmia, come un gatto. Se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino. Se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto. Averti addosso, sì, come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso, come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita, questa canzone mai finita. Averti addosso, sì, come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso, come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa. Averti addosso come un giorno di sole a metà di maggio, che scalda la tua pelle e ti scioglie il cuore, e che ti dà la forza di ricominciare. Averti addosso, averti insieme, restare insieme, volerti bene. Averti addosso, averti insieme, restare insieme, volerti bene. Nada da música? Como que é o ritmo? Precisa mandar para o André, para o André mandar tocar no piano, porque o Tino Poli, além de tudo, é um pianista exemplar e a música é ele e o piano. Aí, ó. Se eu não sei dizer que coisa eu tenho dentro, como um cego ou como um surdo, se eu não sei fazer aquilo que devo fazer, como um macaco, como um gato, se não sei amar como se deve amar, como uma criança ou como um cretino, se não sei dar como um bolso vazio, como um problema, enfim, resolvido. Ter você em mim, sim, como uma camisa ou como um capote, como um bolso pleno, cheio, como um botão, como uma folha morta, ou como uma saudade. Ter você em mim, como as minhas mãos, como as minhas cores, como a minha voz, como o meu cansaço, como uma joia nova, como um presente. E se o meu coração quer ser uma boca que vai atrás de você e te engole, como me coloco dentro da sua vida com essa canção jamais terminada. Ter você em mim, sim, como uma camisa, como um capote, como um bolso cheio, como um botão, como uma folha morta ou como uma saudade. Ter você em mim, como as minhas mãos, como uma cor, ou como a minha voz, ou com o meu cansaço, como uma joia nova ou como um presente. Ter você em mim, como o meu verão em São Martinho, como uma ruga nova, como um sorriso, como um indício falso, como uma culpa. Ter você em mim, como um dia de sol da metade de maio, que esquenta a tua pele
e te dissolve o coração, e que te dá a força para recomeçar. Ter você em mim, ter você junto de mim, ter você em mim, ter você em mim, gostar de você, melhor, amar você, ter você em mim, ter você em mim. Isso é uma metáfora do amor por alguém, que empurra para frente, mas é também a metáfora da estrutura democrática e dos princípios que nos regem. Veja que ele diz, não é? Ter você como se eu tivesse você nos meus ossos. Ter você em mim como as minhas mãos, ter você em mim com a minha cor, ter você em mim com a minha voz. Veja, tudo coisa que é inerente de mim, não é? Ter você em mim como um botão, com uma camisa que está por cima, um capote que está por cima de mim. Mas por que isso? Ter em mim com uma saudade, com uma folha morta pela terra, não é? Ter você em mim, por quê? Ter você em mim com uma ruga nova, veja, um tempo, né? Ter você em mim como um sorriso, ter você em mim como um indício falso, como uma culpa. Tudo isso faz de mim eu mesmo. Mas tudo isso é por quê? Porque nos faz com força para recomeçar. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Por isso que eu disse, se a gente quer alguma coisa, a gente precisa introjetar aquilo que é o que nos comanda, o que nos faz pensar. É de cultura que se trata, é de vergonha que se trata, é de amor próprio e amor pelos outros. E isso tudo, como respeito pela diferença, é a luta pela democracia. É disso que se trata. Democracia para todos. Democracia não é alguma coisa que possamos conjugar só para nós mesmos. Isso que parece ser o mais relevante. Você precisa ser melhor porque você é mais importante para mim no coletivo. Quanto mais você é melhor, melhor é o meu coletivo. Todo mundo precisa crescer sem atropelar os outros. Quando nós não damos bola para as regras, quando nós não damos bola para a moral, quando nós não damos bola para a ética e fazemos da nossa cabeça, nós estamos nos levando mesmo para o buraco. E esse buraco, a história da humanidade mostra, quando o nível de tensão é desse naipe, estamos à borda de alguém perder a cabeça e começar a atirar. Aí vale o Lao Tse, não é? Depois da guerra ninguém ganha. Depois do primeiro tiro ninguém mais sabe por que está atirando. É isso.